Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quinta-feira, 4 horas da tarde, para mais um bate-papo literário. Para quem vem acompanhando, essa semana tivemos muitos autores, muitas autoras, feito sorteio, dado boas risadas. Esse ritmo vai até amanhã, depois a gente para e só volta segunda-feira. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente, tá bom? Muito bem, para continuar esse ritmo literário de quinta-feira, a gente vai bater um papo agora com o escritor nacional Gabriel Leão. Ele que está publicando livro. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho literário, sobre processo criativo, projetos futuros, entre outras coisas, tá bom? Vamos ver se ele tá na live? Gabriel, querido, vou aceitar aqui para o. Boa tarde. Olá, tudo bem, Gabriel? Boa tarde, obrigado por me chamar para essa live. Seja muito bem-vindo ao meu projeto. Eu é que te agradeço, querido, pelo tempo, pela disponibilidade. Muitíssimo obrigada, tá? Você é de qual lugar do Brasil? Bom, eu nasci em Manaus, só que atualmente eu estou em Araguaína, no Tocantins. Tocantins! Cara, que sensacional! A gente poder receber aqui no projeto autores de Tocantins. Ai, que delícia! O horário aí é diferente, não é, Gabriel? Ou não? Ahn, Comparado ao norte, é só 1 hora de diferença, mas é o mesmo horário de São Paulo e Brasília aqui. Ah, não, então estamos juntos. Estamos juntos, Uhum. então. Eu acho que é Mato Grosso, se eu não me engano. Não, Mato Grosso não. Tem um outro lugar aí que é Pará. Não sei qual é o estado que o horário é diferente. Recebi minha escritora que semana passada, eu não lembro mais. Mas eu achei que Tocantins fosse diferente. Tá calor aí ou tá frio? Tá muito calor, tanto que tava com o nariz escorrendo de secura. O ar é seco. Pois é, aqui no Rio de Janeiro tá um calor infernal. Parece que o tempo vai mudar porque começou a ventar bastante. Mas parece também que no sul do país está chovendo muito. É muito louco isso, né? A gente morrendo de calor aqui e o pessoal no sul sofrendo com as chuvas. Aham. Gabriel, querida, tua primeira live literária? Primeiríssima. Que delícia poder estar ingressando o nosso escritor na primeira entrevista dele literária, gente. Você está publicando um livro agora? É isso que está acontecendo? Sim, está em processo de publicação, já está nos estágios finais. Só falta mesmo a parte mais burocrática mesmo, que é a parte mais editorial. Ah, ela está em que fase de publicação? Está na gráfica, está na diagramação, está na capa, está onde? Está na diagramação e de capa, na criação de capa. Muito bem. O livro que a gente está se referindo se chama Errantes, o Torneio de Cronos. É isso? Esse mesmo. Maravilha. Agora, pelo nome já dá para saber que é fantasia, né, gente? Esse é o teu primeiro livro? Primeiro livro, que eu escrevo desde a adolescência. Você escreve desde a adolescência?
Conta pra gente como é que a escrita entrou na tua vida. Bom, desde pequeno eu gosto de criar histórias, eu gostava de desenhar muito, eu criava personagens baseados nas séries, filmes, desenhos que eu assistia quando pequeno. Gostava muito de desenhar. Aí na minha adolescência eu comecei a gostar de ler, de leitura mesmo. Li livros, quase todo mundo assim começou com Diário de Banana, eu comecei também. Depois fui ingressando em outros, Percy Jackson, por aí diante. Aí eu gostava de criar, muitas vezes na sala de aula, quando eu estava entediado, eu escrevia algum conto pequeno, assim. Quer dizer, Aí depois. Pode desculpa, pode continuar. continuar. Não, pode continuar. Fala, você escrevia contos na sala de aula. Aham, eu escrevi. E tentava depois em casa transcrever, criar uma história a partir daquele pouco que eu tinha escrito. Ah, então, gente, temos aí um adolescente de 12 anos que começou a ter esse gosto pela leitura através dessa dinâmica com os contos. Os seus contos eram voltados para quê? Eram de fantasia? Eram contos sobre cotidiano? Falavam o que os seus contos? Bom, como eu sempre gostei de variar minha leitura quanto a gênero, então eu sempre tentava escrever um pouco de tudo para aprender. Um pouco de mistério, um pouco de fantasia, tentar descobrir qual a diferença na escrita, dependendo do gênero. Muito bem, dava essa diversificada, né? Você falou aí que você começou com um diário de banana. Você é novinho, né? Aham, tenho 19 anos. Diário do banana, gente. Diário de um banana tá no mercado. Deve ter. Não tem nem 20 anos diário de um banana no mercado. Ou eu tô errada, Gabriel? Acho que uns 15 anos, eu lembro, quando eu tinha uns 8, 10 anos assim, eu lendo os primeiros volumes. Pois é, e até hoje, Diário de um Banana é muito lido, tem muitos adolescentes que leem, que acessam. Meu sobrinho, na época, ele estava com 10 anos ou 11, também ganhou o box do Diário de um Banana e leu. Então é bem legal, não conheço a história não, mas tem muita gente que consome. Agora, como é que você, a partir dessa diversidade de gêneros dentro da literatura, focou na fantasia? Bom, porque a fantasia, ela tem uma liberdade criativa muito maior que outros gêneros. Por exemplo, mistério, apesar de poder se infiltrar em outros gêneros também, ele é para um público mais voltado ao realismo, ao pé no chão, ao cotidiano, entre aspas. Então, eu gosto da fantasia justamente porque dá para criar coisas mais absurdas e elas se tornarem verossímeis dentro daquele universo criado. Você definiu bem a fantasia. Definiu bem. Criar coisas absurdas e inserir realismo dentro disso. Sensacional. Agora, Gabriel, qual é o teu escritor de fantasia que te influencia a escrever, por exemplo? Você tem ou não? Ah, sim. O meu é o George R.R. Martin, que é o escritor de Game of Thrones, ou A Guerra dos Tronos, como é traduzido aqui. Que foi quando eu li o livro dele que eu quis escrever uma obra semelhante quanto à qualidade, assim. É unânime, né? Todo mundo gosta. Tu viu a série televisiva? Eu vi a série e li o livro. Eu ainda não me aventurei nos livros, não. Tenho medo de mergulhar e nunca mais conseguir sair. De Eu tão gosto muito bom desses que é. livros. Você gosta o quê? Eu gosto muito dos livros desse autor. Mas é bom mesmo, eu só vi a série. Agora, Gabriel, Errantes, o Torneio de Cronos. Como é que surgiu esse título?
Bom, Errante, eu lembro, eu demorei para achar esse título, essa palavra interessante, assim, que fosse chamativa. Eu encontrei num poema, agora eu não lembro direito, mas era um poema na minha aula de literatura do segundo ano do ensino médio, que eu lembro que estava lendo e eu vi a palavra errante, que significa andar sem um rumo, andarilho, vagabundear, basicamente andar sem rumo. Então eu achei essa palavra interessante e decidi adotar, pois se encaixa muito na temática do meu livro. Além de que errantes, embora o significado não tenha nada a ver, a pessoa automaticamente ela lembra da palavra errar, né? E eu gostaria de escrever personagens humanos que literalmente erram. Ah, entendi. Quer dizer, é, o autor pegou ali esse Errantes. Eu vou procurar que poema é esse, que o título é Errantes, para gente identificar, porque não é Ah, difícil, não. não era um Ah, título, era uma palavra no meio do texto. entendi. Agora, você me mandou aqui uma capa provisória do teu livro. A capa oficial vai ser semelhante a essa? Bom, na minha mente, não. Eu gostaria de que tivesse mais ilustrações, que tivesse aquela sensação de magnitude. Quando você fica diante de uma obra, de um monumento, de algo tão grande que você se sente pequeno, mas ao mesmo tempo você se sente tão atraído por aquilo, tipo, como, como isso é possível de existir. Eles já te mandaram alguma amostra? Ainda não, pois eles estão esperando a parte de diagramação concluir para montar a capa, pois a capa ela tem muito a ver quanto ao tamanho do miolo. E a diagramação pode Sim, alterar um pouco isso. exatamente. A capa é dos últimos processos editoriais. Errantes, o torneio de Cronos. Para a gente entender um pouco mais sobre essa história, a gente vai lendo aqui um pouquinho sobre o enredo e falando sobre a trama. Em um mundo habitado por criaturas abissais, como resultado de um cataclisma, a humanidade se refugia dentro de um colosso errante numa sociedade conhecida como a Comunidade de Cronos. Já essa primeira parte já é bombástica. O que é a Comunidade de Cronos, Gabriel? É uma sociedade humana que habita dentro de um colosso. Um colosso é uma espécie de gigante que ao mesmo tempo é orgânico quanto inorgânico. Ele é praticamente depende do conceito, que é bastante amplo, mas no caso do meu livro é, é quase uma montanha viva em forma humanoide, uma montanha antropomórfica, onde toda a sociedade vive a partir dela. E esse cenário que você construiu na tua história foi inspirado em quê? Tem alguma referência para a gente poder aí tentar imaginar como é que é? Assim, quando eu estava jogando o jogo Shadow of Colossus, que Não eu imaginei que o jogo em si é sobre. Oi? Não, continua, pode continuar. É que eu não conheço esse jogo. Ah, sim. O jogo é sobre basicamente isso, literalmente enfrentar criaturas gigantes, altas, nessa espécie de Davi e Golias. Você é um ser humano, uma criatura pequena, contra algo quase não humano e enorme, sabe? Algo sobrenatural. Aí eu jogando, vendo essas criaturas enormes, eu imaginei, imagina se existisse um grande o suficiente para existir toda uma comunidade dentro, com casas, comércios, ruas, pessoas perambulando, uma sociedade inteira dentro desse ser. O Whindersson tá aqui. Eu conheço, muito bom. Ó, já tem gente aí que conhece o jogo. Depois eu vou procurar saber que Uhum. jogo é esse. Dividida por classes sociais através das partes do corpo do gigante,
O povo se divide quando duas famílias rivais, os Eugene e os Mackenzie, entram em conflito. Peraí, vamos lá. A gente tem um cenário, uma sociedade dentro de um gigante. Cada parte desse gigante habita uma classe, é isso, social? Sim, quanto mais ascendido, maior, mais prestigiada a classe social. A cabeça é onde fica a nobreza, o peito, o tronco é onde ficam burgueses, profissionais liberais e a classe média, e as pernas, no livro fala pés porque foi onde a sociedade começou, então acabou se tornando a nomenclatura. Os pés seria uma enorme favela que se estendia até o chão. Nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Que interessante. O Winston daqui, que interessante. Realmente é. Porque eu jamais conseguiria imaginar algo assim. E aí você traz pra gente duas famílias. Essas famílias são rivais, os Eugene e os Mackenzie. Fala pra gente quem são esses Eugene. Os Eugene, eles são uma família do abdômen, da área do abdômen, que faz parte do tronco. E são uma família mais humilde, porém é bastante numerosa, então ela está acessível a vários setores da comunidade. E os Mackenzie, eles são uma família nobre da cabeça, uma família pequena, concentrada, porém extremamente poderosa e rica e influente, assim. Nossa, tem muito de George Orwell aí, não tem, gente? O que vocês acham? Eu acho que sim. Agora, quem é o teu protagonista? Bom, há vários personagens assim. O livro acompanha vários. Os principais, que tem o maior foco, porém não necessariamente são os protagonistas, pois o destino deles são mutáveis. Temos o Nicholas Mackenzie, que é o segundo filho da casa Mackenzie, que ele é um nobre arrogante, mimado, mulherengo, sabe? Que depois que o irmão mais velho dele foi deserdado, ele acaba assumindo a responsabilidade como herdeiro da família. Então, ele que tenta ajudar o pai nos negócios, tenta muito a aprovação do próprio pai, que é um homem rígido, sério e bastante punitivo também. Temos também a Aurora, que é uma estrangeira. Os estrangeiros no livro são as pessoas que vieram de fora do Colosso que estão começando a habitar a comunidade. E todas essas pessoas que vêm de fora, por algum motivo, elas têm olhos púrpuros um pouco brilhantes. Gente, que loucura, né? Que viagem extraordinária! E esse povo que vem de fora, por que você inseriu esse tipo de característica? Foi para diferenciar no meio da história? Foi para dar um up em outros personagens? Qual é o papel desse povo que vem de fora? O Poe é justamente ter aquela questão do mistério, o suspense. Como essa comunidade está isolada, basicamente, então tudo que vem de fora é absolutamente mistério. Não sabe se é amigo, inimigo, se é humano, é monstro, pois para eles tudo que vem do lado de fora é hostil e maligno, assim. O que também entra no conceito de horror cósmico, né? Principalmente dado pelo Lovecraft. Nossa, sabe o que me lembrou isso? A alegoria da caverna. Que também é dita dentro do livro, A Caverna de Platão. Exatamente. Eu faço uma referência dentro. Que maravilha. Já quero ler, gente. Eu já quero ler, não quero nem saber. Já vou separar na minha lista. Esse livro chega quando no mercado? Bom, ainda não tem data de previsão. Eu gostaria de lançar até o final do ano, mas depende muito
do diagramador e também do capista. E também das vendas, mas o meu objetivo é que seja pelo menos até o final deste ano. Ah, então já temos aí lançamento para final do ano. Você levou quanto tempo para escrever esse livro? 4 anos. E ele tem continuação? Ainda vai ter. Já estou escrevendo. Mas peraí, quantas páginas você acha que esse livro, volume 1, vai ter? Ela tem, segundo a minha contagem, após eu concluir toda a revisão, deu 338. Mas aí é no Word, né? Sim, no Word com tamanho 12 do estilo Times New Roman. Pode botar aí 480 páginas. Teu livro vai vir com 500. Se o teu diagramador for sagaz, ele diminui. Mas se não, vai vir aí em 400, quase 500 páginas. Caramba, vai vir um livro desse tamanho, gente, pra gente ler. Que maravilha! E aí você falou que está produzindo já o segundo volume. Não vamos falar de lançamento, porque isso está fora de cogitação. Mas você vai levar para o segundo volume os mesmos personagens e desenvolver a trama do mesmo jeito que você fez no primeiro? Ou vai ter algum personagem novo, alguma situação nova ali dentro? De ambos os tipos. Tanto os personagens que ficaram com o destino aberto no primeiro livro, quanto vai ser inserido novos. Principalmente por conta do fator mistério sobre as principais perguntas sobre quem lidera a comunidade, o que tem do lado de fora, quem são os estrangeiros. Esses questionamentos eu quero desenvolver ao longo dessa saga, assim, de forma gradativa, para que não se perca o fator medo, mistério, suspense, sabe? Algo ao mesmo tempo, algo que deveria estar distante, está perto, assim. E isso que dá medo a esses personagens. Ah, muito bem. Continuando aqui, essas duas famílias rivais, os Eugênios Mackenzie. Ô, Gabriel, essas duas famílias, elas em determinado momento se unem contra o que vem de fora? Ou você mantém a rivalidade deles na trama? Bom, eles mantêm a rivalidade que acaba se acirrando, por sinal. Tudo bem. Os Eugênios e os Mackenzies entram em conflito após um incidente no torneio mais esperado da década. Que torneio é esse, Gabriel? O Torneio de Cronos, que segundo a história, é um torneio que acontece de 10 em 10 anos na comunidade, que dá sempre a oportunidade para o campeão ascender socialmente. Por exemplo, alguém dos pés ou do abdômen, que a maioria dos participantes são dessas áreas mais baixas, pode ascender até a cabeça e ter uma vida de nobre. Quer dizer, não é uma coisa ali fixa, né? Mutável. Você pode sim chegar a ser nobre na fantasia do nosso autor. Que maravilha! Esse torneio, como é que ele é feito, esse torneio? Um torneio de espada, de corrida, de luta? O que se trata o torneio? É um torneio de luta, pois ele glorifica principalmente os guerreiros, já que há todo o sistema militar, o exército sangrento dentro do livro. Então, os vencedores, eles acabam patente altas dentro desse exército. E acabam sendo glorificados, assim, quase como uma celebridade. É o torneio de espadas. Entendi. Essa tua história, ela passa em alguma determinada época? Passado, presente, futuro? Bom, eu tentei me inspirar principalmente no pré-Revolução Francesa, onde há muito o manuseio de armas brancas, porém é o princípio do uso de armas de fogo. É algo ainda muito arcaico, muito rudimentar, mas está começando a entrar em produção.
Nossa Senhora! Tô gostando disso, gente. Bom, esse torneio mais esperado da década, ocasionando em premonições de uma nova rebelião. Você insere aí essa rebelião na sua trama. Essa rebelião ela é voltada de quem para quem? Do povo de fora para o povo de dentro, do pessoal do abdômen para o pessoal da cabeça. Como é que surge essa rebelião? Bom, surge a partir da própria rixa entre Eugene e Mackenzie, que, por sinal, são de classes sociais diferentes, então acaba tendo esse conflito de classes, pobres e ricos. Entendi. Agora, no meio dessa treta toda, tem alguma mocinha, alguma figura feminina que se apaixona por alguém da família rival e acontece um romance clichê ou não? Bom, não. O meu livro, ele não tem como foco romance. Na verdade, é, acaba tendo mais separação do que junção, assim. Os personagens vão ficando gradativamente e emocionalmente instáveis e acaba tendo essa questão mais sobre perseverança, sabe? O quanto de coisa ruim você consegue aguentar continuando a sua boa alma. Nossa. Agora, para produzir uma história dessa, né, escrever um livro como esse, você deve ter encontrado alguns obstáculos. Não só alguns desafios ali que poderiam ter te bloqueado. Qual foi o teu maior desafio para escrever essa história, Gabriel? Acho que o meu maior desafio, que ainda continua comigo na criação de outras histórias, é o começo, pois assim como o próprio leitor, você também está conhecendo aqueles personagens, está conhecendo aquele universo. Então, continuar até encontrar o seu ritmo, sabe, demora um tempo, pois assim como o próprio leitor, você também está se apegando a esses personagens, pois é em primeira viagem, principalmente como primeiro livro meu. É verdade. Agora, você falou que escreve desde muito novo, você deve ter outras coisas escritas, ou não? Eu tenho algumas, a maioria não concluída, pois o Errantes acabou se tornando o meu foco. Eu acabava deixando outros projetos de lado para focar no Errantes, mas eu tenho alguns rascunhos, algumas coisas escritas, até mesmo que, que complementam o universo Errantes. Muito bem. Lembrando que. Qual é o nome do jogo, Gabriel? Shadow of Colossus. Shadow of Colossus. Veio aí um pouco da inspiração do nosso escritor. Agora, o Gabriel, você construindo uma trama cheia de fantasias e guerras e lutas e rivalidade. Os seus personagens, você falou que eles são muitos dentro da tua história. Você usou alguma característica real de personalidade ou física para construir os teus personagens? Ou eles também vieram de inspirações do jogo, de séries? Como é que foi a construção dos teus personagens? Bom, eu tentava. Sabe o filme Divertidamente, que tem alegria, tristeza, tem as vários os Adoro sentimentos, esse filme. personalidades? Então, eu tentava pegar alguma parte minha e usar para criar um indivíduo próprio, com defeitos, qualidades e com suas próprias características que sobressaem umas das outras. Assim como eu também me inspirei em pessoas que convivem comigo, pessoas que eu vejo na TV, principalmente quanto à aparência, principalmente, mas a, o- a maior característica que eu usei para criar esses personagens foi utilizar cada sentimento e personalidade minha, afinal foram 4 anos de escrita, então eu acabei crescendo junto com o livro para criar cada personagem. Exatamente, cresceu juntinho com você.
Agora, além dessa pegada de violência que você insere no livro, você colocou também algum tipo de abuso sexual, físico, emocional, referente a alguma figura feminina ou masculina? Ou você não vem trazendo aí dentro da tua trama temas como esse? Bom, físico, abuso sexual não tem, mas no caso físico, tem por questão de guerra, rebeliões, espadas, então acaba por ter, consequentemente. Mas principalmente eu gostaria de abordar desse do emocional, por exemplo, como eu tinha dito, na questão de perseverança. Tipo, o quanto de coisa ruim você consegue aguentar até o seu próprio espírito quebrar, assim. Ou você continua sendo uma pessoa boa, ou você acaba mudando e se juntando a essa onda de maldade, assim. Então tem muito o lado emocional, principalmente. Entendi. Já tem aí uma outra pegada. Essa sua capa que você me enviou, a capa provisória, o pessoal não vai conseguir ver porque não está disponível. Mas sabe o que me lembrou essa capa? Duas coisas. O Resgate do Soldado Ryan, você já viu esse filme? Só o começo, eu tenho que assistir. Tem uma cena que tem uma torre e que Do Sniper. não sei o nome que se dá, estava guardadinho lá esperando os outros soldados. Essa torre é justamente essa que está aqui na foto. É muito parecida, é aquela torre de um cenário todo destruído e só ficou ela em pé. Não assistiu, assista para você ver. E aqui na capa do autor tem cruz, tem caveira. É um cenário realmente todo destruído. E a gente acredita que a capa oficial venha semelhante a essa. Então, Gabriel, quando a capa sair, você já manda para a gente compartilhar nos stories para a gente ver o trabalho da capa, tá? Sim, senhora. Muito bem. Você pretende fazer um lançamento físico desse livro? Pegar um lugar e reunir uma galera para divulgar ele, fazer um lançamento físico? Ah, sim, é o meu maior sonho, principalmente o físico. Eu quero lançar também em e-book, só que meu maior sonho é o físico, ter o próprio livro, meu próprio livro em mãos, diagramado, com capa. Também fazer um lançamento. Aqui no Tocantins tem alguns clubes, alguns grupos de leitores, de autores nacionais que se ajudam, principalmente aqui no Tocantins. Então, Isso é útil. gostaria de fazer uma parceria com eles também, que assim há uma ajuda mútua entre os próprios escritores. Sim. E isso é ótimo, porque vai abrir o teu leque de leitores e de parceiros literários. Isso é muito bom. Bom, continuando aqui, enquanto as tensões se acirram, uma conspiração envolvendo os habitantes de Olhos Púrpuros do mundo exterior, que é a galera que está vindo lá de fora para dentro do Colosso, os misteriosos estrangeiros começam aí a se conhecer. Ô Gabriel, me fala uma coisa. Primeiro livro publicado, livro de fantasia, temas que você está trazendo aí que são bem fortes, violência, rivalidade. Você, em algum momento, no decorrer da produção desse primeiro volume, ou até antes, você já sabia que ia ser uma trilogia? Ou essa trilogia nasceu no desenvolvimento do teu primeiro volume? Bom, nasceu durante o desenvolvimento, pois algumas ideias iniciais acabaram se alterando no decorrer da escrita. Algumas foram incluídas, algumas foram modificadas. Os, os plots, os pontos básicos da história, são basicamente os mesmos, mas o caminhar, o decorrer da trajetória do ponto A ao ponto B se modificou muito e acabou também da adição de novos personagens, novas tramas que acabaram por deixar em aberto do volume 1.
Entendi. Não foi o suficiente o volume 1, gente. Os próprios personagens gritam pra gente que não será possível fazer essa história num único volume. Vai ter que ter continuação. Agora, como é que isso, Gabriel, essa chave tua virou? Por exemplo, você sempre escreveu, mas eu acho que em momento nenhum você tinha, talvez, a pretensão de publicar o teu primeiro livro agora. De repente, você poderia ter esperado mais ou publicado antes. Qual foi o momento que você decidiu que você ia escrever para publicar o teu livro? Bom, no momento foi quando eu atingi o número de 100 páginas, que foi com um ano de escrito, que eu vi que eu estava me dedicando, sabe? Tinha parado de ser um hobby, eu vi que era um objetivo mesmo. Então, eu me dediquei até conseguir concluir o ponto da história onde eu queria ir. Deixou de ser um hobby para ser um objetivo. Gostei dessa frase. Deixou de ser um hobby para ser um objetivo. Você vai publicar esse teu livro por editora ou você está fazendo independente? Bom, no momento eu estou fazendo independente, mas se encontrar uma oportunidade de editora, eu vou analisar bem para ver se a proposta é cabível. Muito bem, essa publicação independente deve estar te proporcionando aí algum parâmetro do que você deve ou não fazer, principalmente na hora de você divulgar o teu livro, que é um passo importantíssimo. Você já está aqui hoje divulgando o seu livro que ainda vai chegar no mercado. Tem uma galera que vai assistir tua live, que vai gostar do teu gênero, da tua escrita e vai aguardar o lançamento. Você hoje, como escritor independente, qual é a sua maior dificuldade? Acho que a maior dificuldade justamente é a publicação, pois eu acabei deixando por último justamente para agitar todos os aspectos do livro em si, da história. Aí agora que eu estou na etapa final, eu vejo quais são as dificuldades de publicação de um autor independente, assim, de primeira viagem, sabe? Toda a questão burocrática. Então, essa talvez seja a maior dificuldade no momento, assim, que eu entendo a dificuldade de muitos autores nacionais de publicarem e conseguirem, né, o próprio público. Exatamente. Captar o público é que é o boom. Você vivenciando essa sua experiência, daqui para frente você vai ver que o papel da internet pode te ajudar não só na divulgação do livro, mas também a captar novos leitores. Você já deve estar sentindo, né? Porque você já está aparecendo, já está fazendo live, já está fazendo outras divulgações. Como é que você vê essa relação hoje de rede social, de internet, de mídia, propagação pelas redes sociais, em cima do teu primeiro trabalho literário? Bom, eu vejo que é muito importante, já que a internet, como resultado da globalização, ela é um instrumento midiático que ajuda a disseminar ideias, obras, projetos em rápida velocidade para um grande público. Então, se souber usá-lo, né, com inteligência e com precisão, pode ser um grande instrumento de ajuda. Verdade, muito bem. Agora, o que você quer que os leitores saibam quando o seu livro chegar no mercado? O que você quer que os leitores saibam sobre ele quando ele chegar no mercado? Bom, que foi uma obra que eu me dediquei bastante, foram anos de dedicação que eu escrevi com bastante coração, né? E que as pessoas sintam o que o livro quer passar, sensações e sentimentos que os personagens sentem para junto, tanto o leitor quanto o personagem, evoluir mentalmente e emocionalmente à medida que a narrativa vai se formando. Muito bem. Qual é o ponto alto do teu livro, na sua opinião? O ponto alto
É justamente o evento do próprio torneio de Cronos. Justamente o quê? Não entendi. O próprio evento que acontece, o torneio de Cronos. Tem alguém falando aqui. O Leão tá falando aqui. Deve ser seu familiar, né, Gabriel? É meu pai. Meu pai é o meu leitor crítico. Eu escrevi um capítulo e mandava para ele. O capítulo 15 que ele está falando é justamente o do torneio de Cronos. Ele tá falando aqui. O capítulo 15 para mim é o melhor. Fala um pouquinho sobre esse capítulo 15, Gabriel. Bom, o capítulo 15 é quando se passa o torneio de Cronos, que vai para as fases finais, já que é em estilo torneio, campeonato, então tem fases de grupos e mata-mata de pontuação. São lutas de espada com pontuações. Se você acerta num local crítico do adversário, é um ponto para você. Aí quem marca melhor de 3 vence. Eu fico imaginando a descrição de uma cena dessa, gente. Porque eu sou escritora de drama, né? Eu não tenho essa habilidade de ação e violência, tudo meu é no emocional. Mas eu fico imaginando a descrição de uma cena violenta, de um torneio como o do nosso escritor. Agora, Gabriel, você vai fazer e-book do teu livro ou ele só vai ter o físico? Eu vou fazer e-book também, mas por enquanto a minha prioridade é o físico. Porém, também, quando estiver tudo preparado, diagramação capítulo, eu também vou providenciar o e-book. Então teremos as duas versões aí do livro do nosso escritor. Assim que ele chegar no mercado, aonde que as pessoas vão conseguir comprá-lo? Bom, eu estou inicialmente tentando disponibilizá-lo pelo Wiclap, a plataforma Wiclap, que é uma plataforma principalmente onde autores nacionais, autores independentes conseguem publicar, achar profissionais para diagramação, capista e revisão. E é recomendável como para escritores de primeira jornada, assim, que não tem ainda um público ou um acordo editorial. A Wiclap e o Clube de Autores, eles realmente proporcionam esse tipo de publicação para autores independentes. E eu friso sempre aqui que é importante que autores independentes não pulem, em hipótese nenhuma, os processos editoriais. A Wiclap e o Clube de Autores não aceitam livro sem diagramação, livro sem uma capa dentro do formato que eles pedem, livro revisado, que é importantíssimo, tá? Então, não pulem as etapas de publicação. Agora, Gabriel, qual é o conselho que você dá, ou a dica que você dá para escritores que, assim como você, estão começando aí no mercado através da fantasia? Acho que o melhor conselho, 2 conselhos, seria ler bastante, não só fantasia, mas outros gêneros, e prestar bastante atenção na forma de escrita, nos detalhes, na diagramação, na divisão de parágrafos, de linha, de vírgula, os conceitos da língua portuguesa em si, e também outro conselho seria a perseverança, você continuar a escrever, mesmo que você possa dizer, não é para mim, estou enjoado. Tem que escrever, continuar, perseverar até você pegar o ritmo, pois tudo seria questão de ritmo, você vai se acostumando e vai pegando o ritmo, até isso se tornar rotina, você escrever rotina, tanto que eu não consigo passar 1 ou 2 dias sem escrever hoje e continuar até concluir o seu objetivo, que é publicar um livro. O teu livro, ele está escrito em primeira ou terceira pessoa? Bom, a maior parte do livro é em terceira pessoa, porém tem um personagem específico que a visão é em primeira pessoa.
Ah, você intercala personagens nos capítulos ou você faz uma narrativa direta? Bom, tanto intercalo quanto pelos próprios capítulos, quanto dentro dos capítulos. Eu normalmente tento dividir os capítulos pelos lugares onde os personagens estão no Colosso. Por exemplo, o capítulo número tal está acontecendo na cabeça, aí o seguinte está acontecendo em algum lugar do tronco. Aí, se for personagens que estão no mesmo ambiente, mas personagens diferentes, eu tento intercalar no mesmo capítulo. Muito bem. Você falou ainda há pouco sobre a importância da leitura. Leiam, leiam, leiam cada vez mais. O que você está lendo agora, Gabriel? Eu estou lendo, acabei de sair de um desafio que eu tinha me autoimposto, que era ler todos os Percy Jackson. E, e também, Maravilhoso. agora, exatamente, eu comecei ontem agora a ler A Lâmina da Assassina, que é da série Trono de Vidro. Carregado, hein, Gabriel? Tu tá em leitura carregada. Leitura pesada. Assim é que é bom. Gabriel, qual é o seu Instagram? Para quem quiser te conhecer, te seguir, acompanhar o seu lançamento. É @autor Gabriel Leão. Você pode escrever nos comentários, Gabriel, por favor? Senhora. @autor. Lembrando Autor que eu vou marcar o autor aqui na entrevista como colaborador. Então vocês vão conseguir assistir pelo Instagram dele, pelo meu MoniqueMM18 e por todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. @autor _Gabriel _Leão. Muito bem. Gabriel, bater esse papo contigo foi bom a beça, sabia? Saber como que tu é Obrigado. inteligente, criativo. Sua primeira entrevista literária você se saiu muito bem. Estou muito orgulhosa, muito feliz de ter você no meu projeto. Quero te dizer que eu só te desejo sucesso. Que você não pare de escrever. Volte quando lançar, volte quando publicar o segundo. Volte sempre que você quiser. Obrigada, tá, querido? Muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois a live, dizer que hoje tem bate-papo até 10h30, 11 horas da noite. E eu volto já já. Gabriel, um beijo, amor, obrigada. Obrigado.